Como é que é, maltinha do YouTube? Sejam muito bem-vindos a mais uma React. Hoje uma reportagem da BBC que eu ando há algum tempo para ver, mas que é muito longa. Vamos dividir este vídeo em dois. Que se chama Policiais infiltram-se entre criminosos para salvar crianças na Dark Web. Uma reportagem que me chegou que é muito completa e que, pronto, estou com muita curiosidade em ver. Mas já está, já com o pré-aviso que não vamos ver tudo. Vamos ver mais ou menos até metade. E está. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Não está aqui nada. Não está aqui nada para ver. Mas bem, vamos então. Aviso, este comentário aborda temas de abusos infantis. Um álcool que João Wagner tem da bem. Ixi. Tu tem muito material pornográfico. Como assim, gente? A gente descobriu que existia um indivíduo, provavelmente brasileiro, a gente não tinha essa certeza, que propiciava que 5 dos maiores fóruns da Deep Web destinados ao abuso sexual infantil estivessem ativos. Ai, meu Deus do céu. Difícil. Nossa senhora, velho. Ao longo de vários anos, a BBC acompanhou um grupo de policiais de diferentes... Boa edição, pá, boa edição. Malta, estou a ficar com um bocado de calor, vou buscar uma t-shirt, tirar esta camisola, mas eu continuo a ouvir, já apareço. Países unidos em prol de uma missão: se infiltrar em redes de pedofilia que operam nas sombras da Dark Web. Заходим через окно. Заходите через окно, быстрее. Para capturar abusadores sexuais de crianças e libertar suas vítimas. Uma operação que teve como ápice a busca por um brasileiro responsável por alguns dos maiores fóruns de abuso sexual de crianças no mundo. Ele era uma pessoa idolatrada por mais de 2 milhões de pessoas ao redor do mundo. Oluboso was on a whole nother level. If we get to him, we would have access to whatever's happening for him as kind of overlord. It would give us for the first time a glance from the top down. A gente vai tirar ele daqui porque aqui não dá pra trabalhar. Senta aí, tu tá demorando demais. Ei, caralho, isso aqui tá demais. Agora, vai, se explica a pergunta dele aí agora aí. Agora ficou claro que você tá frente. Opa, estou a ver é que a linguagem da reportagem me vai foder isto tudo no YouTube, mas se calhar é o que é, não é? Para estes assuntos, se calhar tem que ser mesmo assim. Na Twitch estamos salvaguardados porque temos aí o marcador de conteúdo sensível, mas no YouTube isto é capaz de dar cocó. Tem uma peculiaridade muito ruim. Eu me coloco no lugar da vítima. Então eu sofro muito com a vítima. Isso é péssimo. Pois, impensável, César. Quando minha filha nasceu, eu comecei a deixar de me colocar no lugar da vítima e passei a colocar ela no lugar da vítima. É uma coisa muito difícil para mim. Nos anos 90, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos criou a Dark Web para que seus espiões pudessem se comunicar em completo segredo. Em 2004, a Dark Web se tornou pública, o que permitiu que criminosos escondessem suas identidades dos agentes. Por acaso não sabia que isto tinha sido criado pelos sistemas de informação americanos? Vocês sabiam? Por acaso não sabia que tinha sido eles a criar isso? De segurança.
Em 2012, pedófilos já estavam se reunindo na Dark Web, criando sites secretos voltados ao abuso de crianças. The first case that really took off on the dark web was the Lucy investigation. In January of 2014, we discovered this series of photos that, was named Lucy, of the same girl being sexually abused. In the images, we could see light sockets, electrical outlets. So we knew it was most likely a little girl here in the US. We had, enough reason to believe that she was actively being abused, and her pictures were being distributed across the dark web. As we gathered more, we learned that she had been abused from a younger age. This girl was probably 7 years old in the beginning, and we think she's almost 12 years old now. She was being raped by this man, maybe up to 5 years. I mean, it really was... It kind of took us back a breath. A mesma menina e este cabrão estava a fazer esta merda e a filmar e a mandar... Eia bem, foda-se. The dark web is built to hide your identity, to anonymize your traffic. There's no traces of any information that say, well, this is where this person came from. So literally all we had with this Lucy case was the images that we were staring at. But this offender was very good at covering their tracks. Consciously cropping out or altering images to remove specific things and be able to hinder our progress. For distribution or definitely production, we don't have that. We won't have that until we get back to the lab and do a deeper dive. A investigação já se arrastava por 8 meses. Greg, Pete e o resto da equipe passavam dias e noites se comunicando. Analisavam exaustivamente as fotos de abuso em busca de alguma pista. We watched Lucy grow up, basically, in an environment of abuse, of systematic abuse. I mean, it really took us back, especially, Pete and I, having kids that age. About the 8th month of the investigation, we were able to identify a piece of furniture in the photos. That piece of furniture had far more limited sales than other items that we had already identified. We were trying to make contact with manufacturers and distributors and say, help us out with this, this. Olhem o que é encontrar gajo destes por causa de móvel. Por causa de móvel. Mano, foda-se. Furniture set. Can you give us a customer list? A equipe recebeu uma lista com cerca de 40 mil pessoas que haviam comprado aquele móvel. Elas moravam em 29 estados diferentes. Para encontrar o comprador, a equipe precisaria analisar dezenas de milhares de endereços. It was a tough time for the team. 9 months is a long time to look for somebody. And as we're doing an investigation, she's still being abused. Conseguiram detectar e encontrar a casa da tal Lucy. Victims that we have never identified. But you can't give up. If we're not going to do it, who's going to do it? Eventually, you're going to get something that will get you there. I can remember clear as day, we were talking about, he's been very careful and he's taking things out of the pictures that, he feels would help identify the girl and locate her and everything else. But the question at that point was, what can't you change? Clothing can change, bedding can change, all these things can change, but is there something that can't change?
And that's how we came to look at the bricks. How often do you see an exposed brick wall inside of a child's bedroom? So I started just Googling bricks, and it wasn't too many searches that I found the Brick Industry Association. So I called. There was a number on there in Virginia. And I said, hey, my name's Greg Squire. I work for the Homeland Security, and, we're working a case of a missing girl. And the woman on the phone was awesome. She was like, how can the brick industry help? I said, well, I have a picture. I want to know if somebody can tell me something about these bricks. She said, we have brick experts all over the country. We can share it with our distribution list. And we were wrapping things up for the day. And I don't think I was even at the car before I started getting emails. And I think we all kind of felt like that rush of adrenaline was that all of a sudden, maybe something could come of this. John Harp trabalha como vendedor de tijolos desde 1981. Ele calcula já ter comercializado mais de 300 modelos de tijolos com cores e formatos distintos. That day I was sitting at my desk doing my normal probably paperwork or a report or something for corporate. And it popped up in my inbox and I read the email and I knew exactly what the brick was. I noticed that the brick was a very pink cast brick. And it had a little bit of a charcoal overlay on it. It was a modular 8-inch brick, and it was square-edged. Immediately made the brick pop out to me that it was a flaming Alamo. We made that brick from the late 60s through about the middle part of the 80s. And I had sold millions of brick from that plant. So I emailed Agent Squire. I'm thinking, this is great. And so in my mind, I'm going, well, would you have sales records of something like that? He's like, we've been selling this brick since the 70s. And it's all just a pile of notes and stuff like that. And I was like, and it kind of took the steam out of me a little bit. And he says, I think he called me son. He says, hey, you know what bricks are? And I'm like, you got me, sir. I don't know. He goes, bricks are heavy. What I explained to Greg was that brick are heavy and we can only haul about 10,000 to a truck. So we're not transporting bricks typically all the way across the country. So don't be looking way out. You need to be looking within this smaller area. Isto é excelente input, que é depois de saber qual é o tipo, qual é o tipo de tijolo, ok, mas podem ser vendidos pelo país inteiro. E o gajo dá o input assim, o que é que os tijolos são? São pesados, portanto, um caminhão só leva 10 mil, isto deve estar aqui perto, vamos ver aqui nas zonas perto. Muito bem sacado. Out of this plant. I was so excited at that point. They were looking in 29 different states and it was a needle in a haystack. It narrowed it down to possibly one state, one city. We have an extremely small area to look in now. A equipe conseguiu uma relação dos compradores do tijolo e passou a examinar aqueles que moravam nas proximidades da fábrica. Se antes os policiais tinham uma lista com mais de 10 mil clientes, agora a busca se concentrava em menos de 50 pessoas. Eles vasculhavam as redes sociais desses compradores em busca de alguma foto de Lucy. And probably by 9 a.m. we were Fazer essas merdas já é mau, mas eles estarem à procura porque acham que a pessoa podia ter partilhado alguma foto nas redes, opá, ficaria surpreendido, não é? Been through social media pages and there was Lucy right in front of us. Couldn't believe it. 9 months of looking and we're sitting there staring at her and we all looked and said 100% this is her. 100%. We literally started with
a picture that could have started anywhere in the world, and then we narrowed it down to one house. That was a good feeling. É que é verdade. Eles arranjaram uma foto de uns tijolos que podiam ser de qualquer sítio no mundo e no final conseguem encurtar até chegar a uma casa. Uma casa específica. Foda-se. Quando tu consegues fazer uma coisa destas, deve ser uma sensação de orgulho. Also figured out that living in the house was the mother's boyfriend and that was a convicted sex offender living there. I mean, at that point, it's 10 or 11 a.m. And our first thought was, how do we get there before she's home from school and eliminate the chance of him having access to her even one more time? And by 4 o'clock, our whole team was in that house, safeguarded Lucy, had started the interview process, and by 5 o'clock, the suspect was in custody. I got an email saying we found her. This little girl now is safe and out of harm's way. My wife and I have been foster parents for over 20 years. We've had over 150 different children in our home. We've adopted 3. So doing that over those years, we have a lot of children in our home that were abused, that were neglected, both physical and sexually abused. And it leaves a mark on you. It leaves a mark on your psyche that stays with you. What they do day in and day out and what they... Eu por acaso, acho que... Por acaso... Pá... Eu fico sempre entusiasmado com este tipo de reportagens, não é? Mas vamos ver, os gajos começaram de uma fotografia de um tijolo e de repente estão ali à porta do gajo que é tipo a chave disto tudo. Sim. Resolver crimes deve ser uma sensação do caraças como resolver um puzzle. Epá, só que em hardcore. Resolver um puzzle tipo em super hard. Da mesma maneira que quando tens a recompensa final é também muito superior, não é? Mas esse sentimento de conquista deve ser do caraças. Is a magnification of hundreds of times of what I've seen or had to deal with. So I can't imagine what they have to take home with them at night. Depois do caso de Lucy, Greg e sua equipe passarão a enfocar as atividades na Dark Web. O número de usuários na plataforma crescia vertiginosamente. Um crescimento acompanhado por uma maior oferta de sites voltados ao abuso de crianças. That was our first glimpse of them. Há uma maior oferta do que já houve? What? Creating forum-based websites. Those sites just look like a regular forum of people who all had a shared interest. People can belong to woodworking forums and gun forums and car forums. The structure is exactly the same, but for the content. They trade child abuse material all through the day and all through the night. Each site kind of has their own niche. So this might be only boys, this might be only girls, or only hardcore. You build a community around it, and you quickly find out that there aren't just ones and twos of guys interested in this, but there's thousands. And it just becomes a breeding ground for who can be the more shocking person, who can take things to the next level. We saw the abuse of children getting younger and getting more violent. Probably it was out there, 10 years ago, but now we saw it all in one place. And with this anonymous network, they were hiding nothing.
They felt free to say whatever they wanted, and that's frightening. É que isto é um ponto interessante para nós pensarmos, que é, estas coisas já existem há imensos anos, não é? Há relatos deste tipo de ação em Roma antiga e, pá, é mesmo muito, muito velho. Hoje claramente não é aceito e bem, não é? É um dos crimes mais hediondos que existe. E apesar de ser uma coisa que sempre existiu, hoje em dia, com as redes, tem um impacto muito maior porque também tem um alcance muito maior. E isso, para quem acompanha este tipo de conteúdo, eu percebo que dê gozo. Tipo, nós temos aqui um sítio em que podemos fazer tudo e somos intocáveis. Pá, lá está. Começam a não ser também. Mas é um conceito interessante de se explorar, que são atividades que já existiam antigamente, mas que hoje em dia, pelas redes, pelo modo de vida, etc., apesar de serem a mesma atividade, estão muito mais potenciadas e com consequências muito piores, exatamente pela exposição. Tipo, para a pessoa que sofre o ataque, deve ser mais ou menos igual. Só que aqui ainda somas a camada depois da imagem pública que fica. Sem dúvida, César, sem dúvida que há muita polícia lá infiltrada. We needed to be in there. We needed to try to find out how we could infiltrate these networks, how we could disrupt them, what could be done to take on a group of 100,000 guys with the resources we had, which, to this day remain very small. Lá fora, Martim. This was really the beginning of having dedicated online undercover officers that would function full-time being part of these communities. A lot of undercover work, which Greg took the lion's share of. Being able to be accepted by such a group is a pretty heavy task. It's like going undercover with the mob or something. Face-to-face undercover, there's a lot written about that. People going into gangs and going into doing these really deep undercover roles, but this was brand new. We were entering and working in a borderless environment that was operating 24 hours a day. We realized the need for some help. Em 2014... Sabes, César, que das únicas vezes que eu visitei a Dark Web, foi uma das cenas que mais me chocou, foi exatamente um Hitman. Opa, porque aquilo é feito de uma maneira tão natural que quase... Opa, tu ficas a olhar para aquilo e não pensas, tipo, será que isto é verdade? Será que isto não é um post a gozar? Será que... Pá, naquela altura parecia mesmo um anúncio de trabalho em inglês, em que era um gajo, um polaco, a dizer que fazia o serviço em qualquer parte da União Europeia por 25 mil paus. Mas isto estamos a falar 25 mil paus, tinha eu 22, portanto, para aí 2012, provavelmente 2012, 2013. O gajo, um polaco, a dizer que fazia o serviço em qualquer sítio da Europa por 25 mil paus. Eu assim, uou! É exato, parecia que estavas a comprar umas sapatilhas. Um grupo de policiais de diversos países uniu forças. Agentes começaram a se infiltrar em redes de pedófilos na Dark Web. Pá, na altura, se não me engano, até acho que era em Bitcoin, o equivalente a 25 mil paus, que
Convertido para hoje em dia, tipo, devia ser muito mais, porque pronto, a Bitcoin entretanto disparou. A Bitcoin entretanto disparou. Não sei quantas Bitcoins é que eram na altura em 2012, 2013 para fazer os 25 mil paus, mas sei que na altura nós convertemos para perceber quanto é que custava fazer essa merda. Pá, estávamos tipo, uou, éramos miúdos, estávamos na universidade assim, foda-se, é possível fazer isto? E convertemos o preço e o valor na altura dava 25 capas. Lisboa! Quando comecei a investigar este tipo de crimes, a mudança foi pelo choque, pelo ser confrontado com as atrocidades que são feitas a crianças, a bebés. Quem não chora, quando é confrontado com algumas destas situações, não consegue com certeza fazer um bom trabalho. Sou polícia há 23 anos. O que é certo é que a partir do momento que começamos a trabalhar nesta área muda muita coisa cá dentro de nós. Definitivamente. Tomamos consciência. Sou polícia e o gajo com uma trança na barba enorme, altamente. Olha, vocês apanharem um polícia assim. De quão o ser humano... Olha. É um bicho mau. Ou pode ser um bicho mau. Os policiais portugueses se juntaram à coalizão global para investigar abusadores de crianças na Dark Web. É uma coisa que não tem fronteiras. É worldwide. Em todos os países há pessoas que fazem isto, partilham para além de fronteiras e, portanto, a única maneira de trabalhar isto tem mesmo que ser com colaboração. Globally, we were all trying to find our way, trying to find a strategy so that we were focusing on the most violent offenders, the most dangerous offenders. In 2015. Porque de repente, se tu fores atrás de tudo e de todos, isto é uma cena tão grande que tu te vais perder. Tu vais-te perder. Tens de começar a definir prioridades e o que é que podes e não podes apontar. Porque isto é um mundo tão grande, tão obscuro, que se tu apontas para todo lado não acertas em ninguém. A dark website opened up called Baby Heart. Como é que é, rapazolas? Só uma pequena pausa, já voltamos para o vídeo, só para vos pedir para deixar o vosso like, subscrever e, se puderem, seguir nas redes sociais Bruno Mestre com 0 no lugar do O. Agora, vamos voltar para o vídeo. O Baby Heart era um dos fóruns mais perturbadores da Dark Web. A plataforma era dedicada ao abuso sexual de bebês. A guy named Twinkle was the self-professed operator of the site. Naturally, he became a person of great interest to all of us. He was not just the administrator, but a major contributor. A busca por Twinkle virou uma prioridade para os policiais. And there was times when he was contributing almost an unbelievable amount of material. I think it was somewhere between 12 and 15 children at that point that we could attribute to this one guy. And to watch somebody abuse, rape a baby, there's nothing human about it. De qualquer maneira, tendo as passwords será sempre mais fácil. That became an instant focus for our online undercover work. E naquele momento recebemos informações com a colaboração da Interpol, da Europol, de algumas autoridades nos Estados Unidos, Austrália, o Brasil. Baby Heart went from a couple thousand to 100,000 members, but trying to work on the identification of Twinkle was difficult. The paranoia in this community is ever present. There really is no letting your guard down. Então, pois claro, se eles sabem que é uma cena de merda e já se dão este trabalho todo para terem, achas que vão baixar a guarda
e não vão ter cuidado na ação, no que fazem. Twinkle tinha o cuidado de não deixar pistas sobre sua identidade na Dark Web. Ele escrevia em diferentes idiomas, como francês, inglês, espanhol e português. Até que, numa conversa em inglês com outro usuário, Twinkle usou uma expressão típica da língua portuguesa: custou os olhos da minha cara. Foi a primeira pista sobre a nacionalidade do criminoso. Gostava de os ver entrarem pelo menos numa. Our Brazilian partners had arrested a guy that had a relationship online with Twinkle. Na prisão realizada no Brasil, a polícia encontra uma prova crucial. What they found was a link to a Facebook page in Portugal. That is what, in fact, broke open the case. Some of the pictures that we had of Twinkle abusing the children, we could see his hand. And his hand had a skin condition. And once we started that deep dive on that page, we saw a few pictures of that individual's hand. Quando a coisa mudou e se viu que ele era português, o mundo caiu um bocado em cima de nós. Acima de tudo, eu acho que aquilo que tornou mais desgastante esta investigação foi o sabermos que cada dia que passava a mais, cada tempo que ia passando mais, sabíamos que aquelas crianças continuavam a ser vítimas de abusos. Mas é isso, é detalhes, foi os tijolos agora há bocado, foi uma condição de pele que te marca, são as tatuagens, são os sinais, tipo, tudo isto onde se puderem agarrar para identificar a pessoa, tipo, é um trabalho. Felt comfortable. Greg viaja a Portugal para ajudar a polícia a encontrar e capturar Twinkle. A gente saiu de Lisboa e está indo agora para o norte de Portugal, para um vilarejo, numa zona rural, onde Twinkle criou um dos sites mais violentos de abuso sexual de crianças. Após meses de investigações, é hora de agir. Às 6 horas da manhã, a equipe de policiais parte rumo à casa de Twinkle. Uma das prioridades dos agentes é encontrar os arquivos onde ele armazena seus vídeos, material que pode ajudar a identificar outros criminosos. Foda-se. We approached his residence, pretty country road, farms here and there. And Twinkle's house was on the right-hand side as we approached. A place he would pass by in a heartbeat. Os agentes param diante da casa. Ao arrombar a porta, encontram Twinkle dentro de um quarto. Ele está deitado na cama. Ao lado dele, 2 crianças. Ei, o gajo foi apanhado em flagrante. O gajo foi apanhado em flagrante. Eia bem, foda-se. Pá, mas já viram que a casa dele é uma casa completamente normal no meio de uma vila? Até tens um caminhozito que a metem mais isolada, mas tipo, isto pode estar na malta que nós nunca pensámos. Isto pode ser o vizinho do lado, pode ser um amigo, pá. Twinkle é imediatamente algemado e afastado das crianças. Ele está surpreso e assustado. We started collecting evidence inside the house. Pretty Spartan living quarters, despite the size of it all. Twinkle was pretty agreeable to talk to us, to sit next to me and showing me his site. But the forensic team had isolated one desktop computer. Ganda Goten, meu lindo! Hoje acabaste mais cedinho?
Muito obrigado por trazeres a tua malta, pá. Muito obrigado por trazeres a tua malta. Pá, estamos aqui a ver um vídeo hoje um bocado mais pesado. Uma reportagem da BBC Brasil, da Polícia Internacional, que apanhou um gajo que gosta de crianças, vamos falar assim nestes termos, aqui no norte de Portugal. Uma investigação internacional que veio parar aqui a Portugal. E eles estão a explicar exatamente como é que chegaram ao gajo surreal o trabalho da polícia. That they felt was the primary. The problem was the hard drive was gone. Foda-se, vocês já viram que eles autorizaram a intervenção policial a ser logo acompanhada por câmaras? Que a malta da BBC que estava a acompanhar isto pôde acompanhar a intervenção. Foda-se, terem chegado à casa do gajo e o gajo com 2 crianças no quarto logo. Pá, aqui fodeu-se logo, não é? Apanhado em flagrante, ardeu. Ricardo pergunta a Twinkle onde estão os arquivos em que ele armazenava seus vídeos. Twinkle então pede aos policiais que o acompanhem. Estou com delay. Isso é que é pior, pá. Espera aí, deixa ver. Deem lá refresh. Para ver se isso está. Teste. 1, 2. Não tenho aqui nenhum atraso na sincronização. Mas está para todos? Isto está para vocês? Deixa eu acertar aqui. Que bela merda. Teste. A voz está a chegar primeiro. Agora é que vocês me foderam. Então, espera aí. Se a voz está a chegar primeiro, é fácil de resolver. Teste. Melhorou? Menos de 1 segundo, foda-se, mas isso é bom, é 1 segundo, caralho. 10 milissegundos. Fazer o teste agora assim. Bom, eu não sei se esta merda agora não tenho que reiniciar para... Mas melhorou? Melhorou alguma coisa? Ah, caralho, fiz merda. Já carreguei no teclado errado. Pá, então vou-lhe dar aqui um... Vou-lhe dar aqui um salto grande. Teste. Pus 50. Pus 50 agora. Mas então ainda mete mais um pouco. Não quero que vos falte nada, caralho. 80. Pá, está tudo a dormir, caralho. Está tudo a dormir. Está tudo focado na... Está tudo focado na reportagem. Foda-se.
O gajo, eles estavam a entrar. Polícia Está nos 80 agora. Piorou? Foi para os 80, caralho. Foi para onde tu mandaste. Então deixa pôr nos 50, que era onde estava o melhor resultado. Depois eu tento corrigir isto. Ok, estamos nos 50. Estamos nos 50 agora. Foda-se, fiz o que o F Cruz Gaming me mandou, caralho. Epá, um segundo é bué, não pode ser um segundo, vocês estão tolos. Um segundo? Então que espera aí. Ora bem, um segundo são 1000 milissegundos, meu. Não pode ser. Então olha, vou pôr 100. 100. Está com 100. Teste 1, 2. 100. Está quase? 112. 120, caralho. 120. Vamos para os 120. 120. Foda-se, mas 120 é bué. Estava mesmo desfasado. Devias querer dizer 120. Ah, ok. Está nos 120. Foda-se, quero acabar de ver isto, malta. Onde é que está a cena do gajo? É aqui. Estão preocupados com a... Able to talk to us is sit next to me. Os agentes param diante da casa. Na cama. Ao lado dele, 2 crianças. Twinkle é imediatamente... Foda-se, também olhem para a cara do gajo, meu. Não quero ser preconceituoso, mas foda-se. Algemado e... tente fugir. Able to talk to us is sit next to me and showing me his sight. But the forensic team had... Ele está deitado na cama. Ao lado dele, 2 crianças. Twinkle é imediatamente algemado e afastado das crianças. Ele está surpreso e assustado. Caralho. We started collecting evidence inside the house. Pretty Spartan living quarters, despite the... Epá, mas... E a malta que vem com o Goten também se deve identificar com isto. Vocês já repararam que isto é uma casa completamente típica, pá, das nossas aldeias daqui? Tipo, isto podia ser perfeitamente a casa dos meus avós, de um lado ou do outro. Tipo, isto é uma casa típica da aldeia Tuga. Como é que o gajo tinha um site internacional desta merda a correr a partir daqui, pá? Foda-se, nós não conhecemos. Nós podemos mesmo não conhecer quem vive ao nosso lado. Nós podemos não fazer ideia. Malta, isto podia ser perfeitamente a casa da minha avó. Size of it all. Twinkle was pretty agreeable to talk to us, to sit next to me and showing me his sight. But the forensic team had isolated one desktop computer that they felt was the primary. The problem was the hard drive was gone. Sei perfeitamente. É um dos grandes mitos do nosso álbum de personagens portuguesas, Rei Gob. A casa dele é uma cena de outro mundo. Pois, mas a casa dele era tipo um castelo, meu. Aqui não, aqui é uma casa completamente normal. É uma casa completamente normal. O irmão dele é padrinho da mulher, foda. Ricardo pergunta a Twinkle onde estão os arquivos em que ele armazenava seus vídeos.
Twinkle então pede aos policiais que o acompanhem. O gajo também confessou logo, meu. O gajo também confessou logo, nem, não ofereceu resistência, nunca disse que... Também foi apanhado em flagrante, meu. Também foi apanhado em flagrante. Não havia muito por onde fugir. Ele pensou-se tipo, olha que se foda, vamos acabar com isto. Os agentes entram na floresta com cautela. Estão preocupados com a possibilidade de que algum comparsa esteja escondido por ali. Ou de que o próprio Twinkle tente fugir. O gajo tinha um material no meio do mato. E até um arbusto e aponta para o chão. O gajo guardava o material enterrado num terreno em frente à casa. Material informático, tipo discos rígidos e o caralho. Uou! Twinkle tira um saco plástico de dentro de um buraco. Está isolado. Saco plástico. Na sacola estão os arquivos dele. O sentimento de ter chegado, ter à pessoa certa, ter conseguido encontrar tudo o que necessitávamos para a investigação, ter encontrado 2 crianças na cama com eles, foi um dia que nos sentimos muito bem ao final do dia. É que esta merda, se eles não apanhassem nada, é daquelas coisas, podia-se arrastar anos, não havia provas, não sei o quê. Os gajos chegarem lá e o gajo estar com 2 crianças, foda-se, também foi sorte. E ainda bem que foderam-no logo. Ganda Goten, um abraço, meu lindo. Obrigado por teres trazido a tua malta, pá. As the search continued and questions were being asked of Twinkle, we went out to look at his car. And when we opened the trunk of the car, it looked like Twinkle was leaving for the weekend. There was some kids' toys, like some pool toys in the car, cameras, there was handcuffs, sex toys. Epá, foi mesmo sorte. Foi mesmo sorte. Eles apanharem o gajo neste dia e ele com a mala pronta para se pôr de fim de semana. Ei, com caralho. O gajo também foi, é o que o Ido está a dizer. É o que o Ido está a dizer. Foi jackpot para a polícia. Isto foi jackpot para a polícia. And what he ended up admitting was that he... É que a polícia encontrou tudo. Tipo, o gajo não podia negar nada. Ele estava na cama com os miúdos. Tinha a mala carregada de merdas para ir de fim de semana. O gajo não ofereceu resistência nenhuma, entregou logo o material. Pá, este gajo fodeu-se completamente, não é? Ainda bem. He had a weekend planned and that he was leaving that morning to go meet another offender, and that they had organized this weekend to bring each other's children to this Airbnb to have a weekend of abusing all the kids together. Foda-se. É o que estava aí a dizer, o Cruz e a malta toda, que tipo, é preciso ter fígado para isto. E o Rui também. Pá. Primeiro, a pinta deste polícia. Cuidado, caralho. Braço, manga tatuada. Mas já apanhar uma situação destas. A vontade deles há de ser surreal. Ele para ir com outro gajo para cada um levar os seus filhos. Epá. Now, this was completely
completely new to me and everybody that was there. You know, there was a pretty experienced group there, and this was certainly the first time for all of us to go, you know, they had a planned weekend to, you know, sexually abuse babies, you know? So the team sort of got a plan together. I think it was about an hour away. The guy showed up pretty much on time. The primary police. Pois, porque eles sabendo que havia a marcação e o gajo tendo sido apanhado, mais um jackpot, que é, não fodemos só este, vamos foder o outro também. Ai, tu tinhas marcado? Então está bem, a marcação continua, não vais já tu, vamos nós. Olha que giro. Officers went and removed him from the vehicle, and when they looked in the back, his 2 kids were in the back. He decided to start confessing shortly thereafter, told us he was the one that they call the Forgotten. Uma coisa é, os gajos não oferecem resistência nenhuma. A partir do momento em que são apanhados, começam a desbobinar sem... Epá, ainda bem. Foda-se. Gostava que eles dissessem qual era a vila no norte do país. Pá. Os gajos dizem que é a vila norte do país, mas nunca... Não há referência nenhuma, nem nenhuma placa, nem o caralho. Curtia saber onde é que foi isto. Quer dizer, mas eles disseram o nome do gajo. O Twinkle, que era Rui qualquer coisa. Acho que era Rui. Não deve ser difícil encontrar notícias sobre isto para saber onde é que era. É impossível eu não pensar que a humanidade caminha para um sítio mau. Este foi o gajo de Águeda. Foda-se, é aqui ao lado, malta. A Águeda é tipo a 20 minutos, meia hora daqui. Eia bem. Este é o gajo da sucata. Este é aquele gajo das sucatas. É que havia um gajo aqui que eu também acho que era da Águeda, que foi apanhado, que geria uma rede de... Ok. Pelas fotos da casa podia ser só lixo, né? Mas havia um gajo aqui também da Águeda que tinha uma sucateira e que no fundo da sucateira tinha uma casa com um computador onde ele geria uma rede de partilha deste tipo de conteúdo pela Dark Web, pá, por todo o mundo, né? E o gajo, man, era um rapaz novo, era um rapaz novo que trabalhava numa sucata. Não é um documentário, é uma reportagem da BBC Brasil. Eu já partilho o link com vocês. Também vai sair a react disto no YouTube. Deve sair nos próximos dias aí. Mas quem quiser ver depois já tem aí. Não pode, a tua mensagem não foi o automod bloqueou-te isso por causa do conteúdo. Manda para um dos moderadores, por favor. Porque todos os dias sou surpreendido com coisas piores. Acredito. Pior do que aquela que eu vi há 5 anos atrás. Pior do que aquela que eu vi há 10 anos atrás. E quando achamos que já não há limite, esse limite é novamente ultrapassado. Twinkle's material was brutal to look at and equally brutal to listen to. Any video, especially with audio, of the infant abuse is the hardest stuff to watch. E sendo pai, sinto que limitei em muito a liberdade do meu filho e de alguns
filhos de amigos meus, sim. Mas eu não tenho a culpa, não consigo despir daquilo, não consigo despir daquilo que é o meu dia-a-dia. Olho para isso, sinto aquela revolta e penso, eu não quero que isto aconteça. Se for um dia muito complicado, então eu prefiro sair. Eu não fico em casa porque não quero associar um mau pensamento no momento em que me estou a tentar desligar das coisas. Vou espalhando aquela má energia, aquele mau pensamento. Acho que ao longo do tempo fui conseguindo fazer o mesmo que muitos outros. Arranjar forças e esconder isto numa gaveta. Faz parte do trabalho, suportar muitas das vezes essa dor internamente. Esta malta, os próprios polícias, principalmente aqueles que têm filhos, pá, esta malta tem que ter acompanhamento psicológico também. Esta malta tem de estar muito bem escudada, porque senão eles ficam todos fedidos da cabeça. Eles devem ver cada coisa, e é o que ele estava a dizer, cada dia vem uma coisa pior do que viram antes. Pá, isto em termos de trauma, de saúde mental, esqueçam. E então lá está, era o que eu estava a dizer, se forem polícias com filhos, pá, ainda pior, não é? Sorry. Okay. Depois da prisão de Twinkle, os policiais imaginaram que conseguiriam tirar do ar o Baby Heart, o site administrado pelo criminoso português. But when we asked Twinkle, how do we take it down? How do we shut it down? I mean, I can't do that. You know, that's Lubasa. And so we pressed him a little bit, you know, who's Lubasa? And, you know, he just said, I just know him as Lubasa. He's not a guy who talks a lot. He just is the big boss. O apelido Lubasa já circulava entre investigadores fazia algum tempo. Ele era conhecido por administrar até 6 sites de abuso sexual de crianças com centenas de milhares de usuários na Dark Web. Centenas de milhares de usuários. Malta, centenas de milhares de usuários. E há Cantul mesmo, pois se calhar é por isso mesmo. Policiais passaram a investigá-lo e estavam perto de descobrir sua identidade. The break came from another agency, and they came to the working group and said, hey, listen, you know, we think we know who it is. We ended up going to Brazil. We flew down there with maybe 10 or 12 people, U.S. law enforcement, folks from the UK. I was there to offer an undercover's viewpoint on how the sites were operated. A gente chegou a esse nome, né? Chegou ao Lubasa. Um indivíduo que falava muito pouco nos fóruns, mas que a gente percebia que tinha uma capacidade técnica apurada. Ele criava estrutura para que 2 milhões de usuários estivessem ativos em 5 fóruns da Deep Web. Então, 2 milhões de users em 5 fóruns. Na nossa cabeça, ele era responsável por todos os crimes que aconteciam dentro desses locais. A gente já estava há alguns meses, né, nessa investigação, realizando inúmeras diligências. As empresas iam à falência. Né? Ele deixou de ser um nome e passou a ser uma pessoa. Nós não revelaremos o nome real dele, porque isso poderia expor algumas de suas vítimas. Lubasa was on a whole nother level.
If we get to him, we would have access to whatever's happening for him as kind of overlords. It would give us, for the first time, a glance from the top down. A gente vai tirar aí daqui, porque aqui não dá pra trabalhar. Senta aí. Senta aí, tu tá demorando demais. Isso aqui tá demorando. Agora, vai. Se explica a pergunta dele aí agora. Agora ficou claro que você tá preso. Você entendeu agora? Você sabe bem o que tem ali, sabe bem os tipos penais, sabe tudo. Ele ficou surpreso, né? Apático, calado, como se aquilo não fosse uma coisa inacreditável. A gente percebia que ele acreditava que era inatingível. Você pode dizer quais são os sites que tem ali? Diz a relação dos sites que você domina. Eu tô perguntando por curiosidade, porque eu conheço uns 8, mas deve ter mais. Pode dizer aí? Central Park, né? O Lubasa tinha 23 anos, né? Ele... O que nos surpreendeu, além da idade, foi essa capacidade que ele tinha de não se expor. Falava muito pouco, muito assertivo. Então, parecia uma pessoa muito madura. A gente não veio aqui, a gente não veio Idade boa para levar no focinho. aqui pra brincar, ficar tirando. They grew up with a phone, they grew up with a laptop, they grew up with a computer. More often, working in the IT field, web developer, software engineer. I mean, that's a skill set that we never saw even 10 years ago. They spend 40, 50, 60 hours online. This was life for this guy. Tudo isso aqui são sacos com lixo, né? E o nível de... Aí, bem, foda-se. Tá muito pior. É difícil de descrever. Você tem Ei, comida podre, o caralho. que chegar aqui pra ver e cheirar. Um apartamento pequeno, escuro, insalubre, sujo mesmo. Isso é quase que um padrão nesses casos. O lugar em que a pessoa vive quase que reflete o que se passa internamente. Ele não tem cama em casa montada. And yet, here's this couple $1,000 machine running the abuse of 10,000 or more, child victims. Teve alguns casos que me marcaram e que eu... Vai começar aqui a falar do caso do Lubasa e pronto. Vamos parar por aqui esta primeira parte. Maltinha do YouTube, o documentário é muito grande, vamos dividi-lo em duas partes. Esta é só a primeira. Vocês a seguir já vão ter acesso à segunda. Nós vamos parar a stream por aqui também hoje, já está na horinha. Ficamos aqui nos 37 minutos, vou apontar 37, 25 e continuamos. Pá, esta malta, grande trabalho dos polícias, neste caso tiveram uma sorte do caraças e ainda bem que assim foi. Eu estava com muita vontade de ver esta reportagem e ainda bem que decidi vê-la porque está mesmo muito, muito boa. Quem não viu de início, deixar aí o link para aqui, quem quiser ir ver. Isto vai estar no YouTube também nos próximos dias. E vamos acabar de ver, pá. Tenho gostado muito desta nova fase que nós estamos a ter aqui, visto que as notícias estão um bocado mortas, temos andado a ver muitas reportagens, andado a ver documentários, pá, e isto é giro. Como é que é, rapazolas? Chegaram até ao fim, por favor, subscrevam, deixem o vosso like e sigam Bruno Mestre com 0 no lugar do O em todas as redes sociais. Para vocês não custa nada, para nós é uma grande ajuda. Até ao próximo vídeo.